E são tempos que eu recordo com imensa nostalgia e grandes aventuras. Nós não sabíamos o que eram sacos de cimento, não sabíamos o que era a especificidade de uma espátula e, portanto, não havia nada. Portanto, nós éramos voluntários. Portanto, como é que isto cresce? Para onde é que o Just deve ir? O que é que o Just deve tornar? Que éramos, de facto, uns miúdos, com muito boa vontade, a querer fazer coisas muito sérias, não é? E por isso é que começámos com paredes e pinturas, mas depois aquilo rapidamente se tornou uma casa de banho e um poliban, depois já era eletricidade, depois já eram telhados e, portanto, nós estamos a surfar claramente mais a onda da eficiência energética. A pobreza energética é uma pobreza ligada e são simbióticas quase, não é? Com a pobreza habitacional. Se acreditarem de facto que a missão vale a pena e que estão a fazer a coisa certa, não desistirem. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sob o Mesmo Teto da Associação Just a Change. Queremos trazer, ao longo de 8 episódios, vários stakeholders, pessoas que se juntam sob o mesmo teto para combater a pobreza habitacional. Eu sou o Zé, faço parte da comunidade Just a Change e vou acompanhar-vos ao longo desta jornada, onde vamos ouvir testemunhos na primeira pessoa de quem e como e do que faz a Associação Just a Change para trazer uma casa digna para todos. Hoje trazemos a Simão Homme, o nosso diretor executivo, que começou como voluntário praticamente desde o início, levou o projeto para o Porto e hoje é quem está a rumar o nosso barco. Obrigado, Simão, por teres vindo. Como é que tudo começou? Fala-nos do Just a Change, o que é que esta associação faz? Boa, em primeiro lugar, obrigado, Zé, pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma alegria falar do Just contigo e com todas as pessoas que nos estiverem a ouvir. Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que reconstrói casas de pessoas carenciadas. Portanto, aquilo que nós fazemos é obras em casas de pessoas que não têm meios para o fazer. E fazemos-lo com um ingrediente especial, que é o voluntariado. Porque acreditamos que as pessoas que nós apoiamos precisam não só de uma nova casa, mas sobretudo de uma nova vida. E isto é fácil de perceber se entrarmos dentro das casas das pessoas que nós ajudamos. Portanto, são pessoas que vivem há muito tempo isoladas, sem água, algumas sem eletricidade, algumas que dormem enquanto chove água em cima deles. Portanto, estas pessoas estão excluídas e não precisam apenas de, obviamente, ter uma casa de banho com condições, ter um telhado em condições, mas precisam também que a sua vida tenha uma segunda oportunidade. São pessoas que estão muitas delas desempregadas, algumas com vícios, algumas que já não têm laços familiares, e este é o papel do voluntário. Até hoje, para terem aqui teres aqui uma ideia, o Just a Change já reabilitou mais de 450 casas, estamos a falar também mais de 200 IPSS, outras instituições que nós já apoiámos, já passaram por nós mais de 10 mil voluntários, portanto já temos aqui um trabalho e uma pegada de impacto também muito representativa em Portugal. Claro, mas diz-me uma coisa, porquê a casa, não é? Vocês nós também, eu faço parte, mas porquê é que a casa é este instrumento de ação social? Não é? Porque é que tudo começa na casa. Sim, se calhar voltar aqui uns anos atrás para dar aqui também a história de como é que chegámos aqui. Sim, falando desses primeiros tempos, porque é importante perceber porque é que se chamam, ou porque é que nos chamamos de Just a Change. Exatamente. Pronto, isto remonta a 2010, portanto o Just a Change começa e tem origem em 2010, eu entrei um bocadinho depois, entrei em 2011, e o Just a Change começa com dois amigos, o António Belo e o Lourenço Almeida e Brito, que decidiram numa bela tarde ir para a Baixa angariar trocos, cantando, portanto foram tocar guitarra e cantar para a Baixa. Chegaram ao final do dia, tinham ali entre 30 e 50 euros e iam para casa. A ir para casa repararam que havia muitos sem-abrigos na zona, com os chapéus vazios e portanto que não tinham ganho nada durante aquele dia, enquanto eles em poucas horas já tinham feito ali algum dinheiro. Deu-se ali um pequeno clique em que eles, em conversa com o outro, decidiram ir jantar, levar alguns sem-abrigos a jantar, um caldo verde, uma coisa simples, um caldo verde e uns frangos, e saíram daquele dia com esse clique de nós estivemos aqui umas horas e com facilidade angariámos dinheiro que fez diferença na vida destas pessoas. Uhum. Chamaram os amigos, portanto isso foi o primeiro clique e daí veio o Just a Change, portanto começaram a chamar amigos para fazer estes eventos na Baixa, portanto o Just a Change surge daqui, uma associação, um projeto, não era associação, que faz eventos na Baixa, com cantorias, com flash mobs, etc., para angariar dinheiro e que esse dinheiro na altura revertia para a alimentação. Just a Change, o trocadilho surge daqui. Nós pedíamos, sobretudo as pessoas que passam na Baixa eram estrangeiros, era Just a Change, apenas uns trocos, para Just a Change, apenas uma mudança na vida das pessoas. E assim ficou.
apesar do projeto depois se ter modificado. E modificou-se, porquê? Porque depois começámos a perceber que a carência alimentar, a pobreza alimentar já tinha várias respostas. Já havia a Comunidade de Vida e Paz, já havia o Banco Alimentar, estava a surgir na altura a ReFood, e portanto, de facto, estas pessoas já tinham outras respostas para a sua subsistência, não é? Alimentar. E há histórias giras nesta altura que, pronto, era um grupo de amigos que ia cantar para a baixa, tínhamos centenas Calculo de que euros. tenham um jeito para cantar e... Alguns mais que outros, na vida, mas o que valia era o espírito e o animar, e portanto as pessoas estavam lá por boa vontade e coração, e para receber muito pouco dinheiro. Às vezes eram 30 euros, às vezes eram 200 euros quando fazíamos flash mobs, e eram assim mais impactantes. O que é facto é que depois chegou aqui uma altura em que percebemos que com o dinheiro que tínhamos que criar aqui um impacto diferenciado. Houve uma reunião, eu ainda volto a dizer, não fazia parte do projeto nesta altura, e houve uma reunião que se fala muito, na qual o Just a Change, os diretores na altura, se reuniram para decidir o que é que vamos fazer a estes poucas centenas de euros, e uma das ideias era vamos fazer festas de aniversário para jovens e crianças que os pais não conseguem pagar as suas festas de aniversário. E depois, nessa altura, surgiu também de um familiar um pedido de ajuda para uma família na Madragoa que estava a precisar de obras em casa. E esse foi o segundo clique, que foi de facto com muito boa vontade, muito pouco know-how. Aparecemos com latas de tinta, com uma lata de tinta para pintar toda a casa e umas trinchas, e percebemos, de facto isto aqui, a casa tem um impacto muito grande, e há pessoas, e é uma coisa que não está a ter resposta, não é? Esta pobreza habitacional. Quase que mais estragámos do que arranjámos essa casa, mas foi o primeiro impacto, e sim, a essência core do Just mantém-se, que é de facto o voluntariado, a caridade de ir de encontro a uma família a viver em situação precária e difícil e sem condições, e que nós vamos para apoiar a família essencialmente, e depois há a parte da obra. Sim, é um processo de mudança que acontece através da obra. Exatamente. Mas diz-me, há aqui uma coisa há um salto que eu tenho muita curiosidade, que é, tu falas muito nas pinturas e nos baldes de tinta, nós hoje sabemos que, e às vezes vemos pelas nossas redes, que as casas têm telhados, portas, janelas. Como é que, fala-me desse salto, não é? Como é que vocês, se calhar, no início iam um bocado mais para as pinturas, tu até disseste que mais que a desajudavam do que ajudavam. Como é que deram esse salto para uma casa um pouco mais difícil, não é? Sim, olha, quando eu entrei em 2011 já havia um mínimo de estrutura, portanto já sabíamos que era casas, e o Just estava organizado em pastas de voluntariado. Portanto, de 2010 a 2015 o Just foi um projeto de voluntariado, já era uma associação, mas não havia trabalhadores, não é? Hoje em dia somos 26 trabalhadores. Voluntários a gerir voluntários. Isso não é? mesmo. E isso foi um dos principais desafios na altura. Mas, portanto, tivemos 5 anos em que fomos puramente voluntários, só para teres uma ideia. Durante esses 5 anos de voluntariado fizemos no total 25 obras, ao todo. Hoje em dia, portanto, 2024, vamos fazer 110 casas, portanto, num só ano. E, portanto, o salto de voluntariado... E de norte a sul, não é? Se calhar as 25 também estavam muito concentradas. Eram todas em Lisboa, na verdade, exatamente. E, portanto, houve aqui um grande processo, mas que foi crescendo sendo voluntariado. Portanto, o Just 2010 de voluntário é muito diferente do Just 2015 enquanto voluntário. Depois, claro que deu um salto em 2015, quando o António Bell decidiu abraçar o desafio e mandar-se para isto de corpo e alma e tentar... profissionalizar o Just, que conseguiu, e hoje em dia, pronto, a história é outra. Mas estava-te a contar, portanto, estávamos organizados em equipas de voluntariado, portanto, havia a pasta da comunicação, havia a pasta das obras, havia a pasta da logística. Eu fui para a pasta da logística, portanto, íamos todos aos eventos, estávamos todos nos flash mobs, etc. Mas depois eu costumo gozar a dizer que o Just se aproveitou de mim e da minha família, porque eu na altura tinha nós somos uma família de 7, somos 5 irmãos, tínhamos uma carrinha em casa e que dava muitíssimo jeito para transporte de materiais. Então Como é que se chamava essa carrinha, Simão? Que era a carrinha mágica, e era de facto mágica, que havia lá tudo, e passava pelas ruas mais estreitas do país, ali da Baixa de Lisboa. E são tempos que eu recordo com imensa nostalgia e grandes aventuras, e é isso. Enquanto voluntário, o projeto foi crescendo. Tínhamos um armazém que era de um tio do Lourenço, e punhamos para lá os materiais. Aquilo era um filme, porque era no segundo andar,
porque chovia dentro do nosso armazém. Depois as casas eram nos sítios mais remotos e eram terceiros andares e quartos andares sem elevador. E éramos nós, voluntários, às 10 da noite, às vezes, íamos ao Leroy e depois eu e uns amigos íamos transportar para a casa da senhora, depois a senhora não estava. Bem, muitas histórias. Depois, obra é um mundo, não é? Portanto, nós não sabíamos o que eram sacos de cimento, não sabíamos o que era a especificidade de uma espátula e, portanto, a malta das obras mandava-nos a lista, um e-mail a dizer, olha, 2 espátulas, 2 não sei o quê. Nós tentávamos ir ao Leroy e tentar arranjar tudo aquilo. Mas Mas há aqui eu por acaso tenho curiosidade num aspecto, é que será que houve aí também um passo de ingenuidade, não é? Ou seja, de estar ali um pouco, não sabemos bem o quão complexo é uma obra, porque foi um passo para o desconhecido, vocês não têm experiência de obra, na altura o que é que tu estavas a estudar? Sim, eu tirei desporto, o meu background é de desporto. É que de facto não tem nada a ver sim. com a parte de obra, como é que de repente... se calhar o Simão de 2011 nunca iria imaginar que estávamos a fazer 110 casas por ano. Sim. O Just a Change, o António Bell diz isso muitas vezes, não é? Que se eu soubesse o trabalho, onde isto ia chegar, nunca tinha escolhido o mundo das obras, porque as obras são uma complexidade, um filme, não é? Que há sempre mais um berbicache, há sempre uma manutenção a fazer e afinal a telha levantou. E afinal este mestre de obras não foi bom, portanto o Bell diz isso com graça, que se eu soubesse nunca me teria posto para isto, teria criado outro projeto social, mas as para outra questões coisa. Da segurança, as pessoas não imaginam o que é que envolve, não é? Nós estamos a falar de uma logística, não é só carregar materiais, sim. É também a própria obra a acontecer, é preciso ter alguém que perceba. Claro. Sim, eu acho que esse foi um dos grandes desafios da altura, portanto eu acho que nesse tempo de voluntariado e os desafios que nós passávamos nessa altura, foi o crescimento, não é? Não havia nada, portanto nós éramos voluntários, portanto como é que isto cresce, onde é que o Just deve ir, o que é que o Just deve tornar, estamos a fazer bem, e depois outro que era, bem, para além do gerir voluntários, não é? O gerir uma estrutura de voluntariado sendo voluntário, também é isso, arrumar por pastas, como é que se gera o compromisso destas pessoas, afinal não fui às compras, então a equipa das obras não pôde fazer o trabalho, portanto, como é que se gera isto não havendo uma estrutura profissional? E depois a complexidade da obra, que éramos de facto uns miúdos, com muito boa vontade, a querer fazer coisas muito sérias, não é? E por isso é que começámos com paredes e pinturas, mas depois aquilo rapidamente se tornou uma casa de banho e um poliban, que é mais perigoso, porque depois o tubo de água e a canalização tem que ficar tudo bem montado, e depois já era eletricidade, e depois já eram telhados, e portanto isto foi ganhando uma dimensão, claro que não sozinhos, claro que aqui com empreiteiros à mistura, com apoio também e com financiamento também, que entretanto recebemos e portanto que nos capacitámos para isso. Olha, antes de irmos à parte do financiamento, que eu tenho curiosidade em perceber como é que tu fazes disto de vida, não é? Tu trabalhas a 100% no Just a Change, como é que isso é possível? Tenho muita curiosidade em saber isso, mas antes de irmos explorar essa parte, fala-me da casa mais complexa, o primeiro grande desafio, em que vocês aí perceberam, ok, isto já não são só pinturas. Sim. Assim é que salta mais à cabeça e que temos e que é o vídeo que nós dentro do Just fazemos sempre referência, é o Sr. Álvaro 2015 na Serafina. Sim. Que é algo que quem nunca viu devia ver, porque eu vejo já milhares de vezes e cada vez que vejo há sempre uma lágrimazinha. Mas de facto até 2015, 2014 as obras eram relativamente leves. Em 2015 fizemos um protocolo com a junta de freguesia de Campolide, e isso permitiu-nos ter também uma equipa de mão de obra especializada e portanto elevámos aí o grau de complexidade da obra. Até lá éramos nós e portanto a nossa capacidade também era bastante limitada enquanto voluntários a fazer obras. E a casa do Sr. Alva, sim, e no vídeo vê-se muito bem, envolveu de tudo um pouco, desde o telhado, a reparação da casa de banho, chão e o próprio Sr. Alva. Portanto, essa é que foi também aqui a beleza já tínhamos esta experiência, mas depois quanto mais a fundo na obra fomos, também reparámos que mais a fundo na pessoa fomos. E portanto o Sr. Alva depois foi ali um grande exemplo de impacto do Just, porque depois também se tornou voluntário para a casa que fizemos a seguir, começou a apoiar, ele era desempregado, começou a apoiar e a trabalhar um bocadinho no Centro Social de Campolide, portanto aquilo
muita dimensão, ficou com relação com os voluntários, veio aos nossos arraiais na criação de fundos e, portanto, ficámos ali com uma boa relação e percebemos de facto que esta casa muda a vida das pessoas. Claro. Olha, tu falaste agora em angariação de fundos e vou aproveitar a deixa, não é? Financiamentos, angariação de fundos. Como é que, ou seja, fala-me se calhar aqui, já falaste aqui do António Belo decidir arriscar e dedicar-se a 100%, acho que é aqui um momento crucial, 2015, sim. Mas dá-me assim, mais aqui 2 ou 3 momentos em que vocês tenham definido aqui, ok, a partir daqui começámos a ter um modelo de negócio social, digamos assim. Fala-me aqui também um bocado da história da sustentabilidade, sim, para o que é o Just hoje. Sim. Portanto, durante esses anos, 2010, 2015, o Just a Change foi sobrevivendo e crescendo. Lá está, também fizemos 25 casas ao longo de todos esses anos, portanto não envolvia o financiamento que obviamente envolve hoje, mas eram donativos pontuais, um apoio aqui, um apoio ali, e a coisa ia acontecendo, um protocolo com a junta, e depois foi aí que a coisa ganhou dimensão, que foi quando o Belo arriscou, profissionalizou, ainda teve um tempo quase à experiência, ou não remunerado, até garantir financiamento, portanto foi ser mesmo um arriscar a 100%. E a primeira grande lufada em que pudemos respirar foi com a Gulbenkian. Portanto, a Gulbenkian foi o primeiro investidor sério do Just a Change em 2015, que nos permitiu depois a 2 anos crescer para o Porto. Portanto, isso já em 2017. Entretanto, 2016, 2017 começamos a explorar e a testar este envolvimento das empresas nas obras e a fazer reabilitação de outras IPSS com o nosso modelo de voluntariado corporativo, que hoje em dia liberta uma grande margem para a sustentabilidade do Just a Change, e esses primeiros tempos foram cruciais. E depois, 2018, 2019, começámos a explorar uma linha que também hoje é muito significativa, que é das parcerias. Portanto, os nossos parceiros, que são quase investidores sociais do Just a Change, financiam a estrutura para que nós possamos fazer as 110 casas e o impacto todo que criamos. Portanto, hoje em dia estamos num ponto de sustentabilidade em que temos 5 fontes de receita. Portanto, aquilo que vendemos, digamos assim, que são os nossos projetos. Portanto, imaginemos Ferreira do Zezer, faço um protocolo com a Câmara de 50 mil euros para reabilitar 4 casas, e parte desses 50 mil euros eu recebo uma margem para o Just a Change, para a nossa, que é a margem de gestão, para a nossa sustentabilidade. Depois temos os modelos de voluntariado corporativo. Vendemos também novamente a câmaras um projeto em que eles, em vez de irem andar de canoagem ou jogar paintball, passam um dia connosco numa instituição a reabilitar, e portanto há um duplo impacto. Reabilitamos uma instituição e o Just a Change, que também consegue uma margem de sustentabilidade. Temos os nossos parceiros também que nos apoiam há muitos anos e que fazem uma grande diferença na nossa estrutura. Parceiros como a EDP, Saint-Gobain, Leroy Merlin, portanto muitos outros, mas que estão ligados ao nosso core e à nossa missão de reabilitar casas e reconstruir vidas. São quase uns investidores sociais. Sim, exatamente. E depois ainda dependemos de filantropia, portanto dependemos de fundos europeus, de Portugal Inovação Social, de prémios aqui e ali a que nos vamos candidatando, de organizações, entidades que vão abrindo estes prémios, e filantropia particular, portanto doadores regulares, pessoas que doam ao Just a Change uma verba e que nós aplicamos depois na nossa sustentabilidade e também em projeto. Sim, mas há aqui também hoje quase com a pandemia, não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que com a pandemia ficámos todos em casa e o tema da casa ganhou outra centralidade. A importância de vivermos um confinamento durante uma série de dias, acho que também despertou se calhar a sociedade para o tema da casa e tudo o que vivemos hoje, não é? Também uma crise de habitação. Será que também o Just acaba por levar esta parte de crescer com o facto do tema da casa ser cada vez mais importante? Ou tu achas que também tem muito a ver com a questão da eficiência energética? Um pouco aqui a tua sensibilidade de diretor executivo, né? Que vês um pouco também de todos os lados, não só dos municípios, mas das linhas de fundos até aos investidores. O que é que a sociedade está mais interessada num projeto como o Just a Change? Sim, aqui diferenciava a sociedade depois de empresas que são também que nos alavancam em termos de sustentabilidade para o projeto, não é? E o que eu acho é que nós estamos a surfar claramente mais a onda da eficiência energética
e porque é uma pobreza, a pobreza energética é uma pobreza ligada e são simbióticas quase, não é? Com a pobreza habitacional. Portanto, se eu não tenho eficiência energética, provavelmente tenho uma casa com más condições, com más janelas, com mau isolamento, sem painéis solares, todas essas questões depois que são um nível acima até de condições de dignidade. E acho que estamos um bocadinho ainda paralelos. Claro que ganhamos uma dimensão de cuidado com a casa, de conforto, o que a casa representa no nosso dia-a-dia, mas a conversa política da casa é mais do acesso à habitação, das rendas serem mais baixas, etc., do que propriamente do eu viver numa casa que não tem condições. E, portanto, nós estamos um bocadinho paralelos e, infelizmente, ainda não é tanto a conversa das pessoas que vivem em pobreza habitacional, é mais a conversa aqueles que ainda não têm acesso a estarem, a conseguir viver na cidade, e que têm que ir para viver para os arredores, etc, etc. E, portanto, é o acesso e não o quem já tem viver mal. Pelo aquilo que me estás a dizer, não quero fazer palavras tuas, mas dentro do problema gigantesco que é a crise da habitação, é quase como se o Just a Change estivesse a trabalhar os pobres dos mais pobres, não é? Ou seja, dentro de... É claro que de forma mais ou menos intensa, praticamente toda a gente é tocada pelo tema da crise da habitação, mas o Just a Change especificamente está nesta população mesmo vulnerável. Sim, há outra, ou seja, depois estarmos aqui a comparar também não serve de muito, mas, por exemplo, os sem-abrigos também é obviamente um foco de necessidade e são os pobres dos mais pobres. O Just a Change está focado que também são os pobres dos mais pobres, mas são daqueles que já têm, se calhar, um nível acima ou ao lado, que já têm uma casa. Estás-me a dar um pouco mais a fundo aqui o tema da pobreza habitacional. Dá-me alguns números. Tens uma ideia de quantas pessoas, ou seja, vocês no início não tinham uma dimensão deste problema. Hoje em dia, se calhar, conheces melhor no terreno quantas pessoas em Portugal estão em pobreza habitacional. Sim, infelizmente ainda os dados não são tão trabalhados como os que nós gostaríamos. Portanto, aqui os números a que temos acesso também são algo limitativos, mas assim o grande número de referência que usamos é 400 mil pessoas, portanto 400 mil portugueses, quase meio milhão de portugueses que vivem em situação de pobreza habitacional, portanto privação severa habitacional. E isso é um número que choca, não é? Para a realidade de país europeu, país desenvolvido, como é que há tantas pessoas de facto pobres e na cauda. E estamos a falar de coisas que vemos todos os dias, que não é só o não ter uma casa digna, é ou um bocadinho não digno. Estamos a falar de pessoas que não têm casa de banho, de pessoas que vão ao mato fazer as suas necessidades. Estamos a falar de pessoas que não têm água em casa, pessoas que não têm luz, pessoas a quem a Segurança Social diz a solução para estas pessoas é eu tirar as crianças, porque esta casa não tem o que estas crianças precisam. Portanto, estas crianças vão para uma instituição. E, portanto, de facto, a casa é um mundo de problemas, mas também é um mundo de oportunidades. Por isso é que nós, intervindo na casa, pondo lá a casa de banho, pondo lá a eletricidade, etc, etc, estamos a dar a oportunidade a estas famílias, a estas pessoas, de os filhos permanecerem na casa. A pessoa com vício poder ficar na casa e reabilitar-se através desta casa. A pessoa que não tem emprego já poder tomar banho todos os dias para depois conseguir ir a uma entrevista de emprego. E, portanto, o impacto é multiplicador nesse sentido. Tu falaste-me aqui de perfis muito diferentes. Se nos tivesse aqui a oportunidade de resumir, quais é que são os perfis de beneficiário que encontras mais no terreno? Tens assim uma ideia, são mais idosos, são pessoas mais sozinhas, são famílias? Pelo menos estes três, daquilo que tu acabaste de dizer, eu identifiquei. Mas qual é que é a tua sensibilidade? Quais é que são os beneficiários? Sim, há de tudo um pouco e também varia de acordo com o sítio onde estamos a trabalhar. Mas como nós temos portanto, destas 110 casas onde vamos estar este ano, cerca de 80 são em meio rural. O meio rural é caracteristicamente mais idosos, casais de idosos ou pessoas sozinhas, e que representa bem também o que é o país rural que temos, não é? Que é pessoas em isolamento social e que são, sobretudo, pessoas idosas. Olha, diz-me aqui, estamos nos minutos finais do nosso podcast, esta conversa passou rápido, mas eu gostava que tu olhasses para esses últimos anos em retrospectiva e me dissesses qual é que foi assim um ou dois momentos em que mais te surpreenderam, assim se calhar mais pela positiva e um
não tão pela positiva, que se calhar até coloco aqui quase como um desafio para o Just no futuro. Sim. Olha, surpreendeu-me pela positiva. Eu acho que tanto quem estava em 2011 a pensar, a olhar para a frente e nunca na vida pensaria que o Just se tornasse aquilo que é, se calhar se eu olhasse há 5 anos atrás, nunca na vida pensaria que o Just é aquilo que é hoje. Portanto, surpreende-me bastante o crescimento e a capacidade de adaptação e até de sobrevivência, não é? Fomos testados a pandemia e a N fatores externos e tudo aquilo em que vamos baseando o nosso impacto, que depende de empreiteiros, que depende de voluntários, que depende de investidores. Portanto, tudo isto estar a crescer e a aumentar e a conseguir ganhar dimensão de ano para ano, impressiona-me e é de facto uma boa surpresa. Assim, se calhar uma desagradável surpresa. Isto que eu te falava de facto estas pessoas que já são a cauda e que vão ficando para trás, termos tido cada vez mais dificuldade em que nos abram portas em câmaras, na conversa pública com o IRU, com entidades que estão diretamente ligadas à habitação e que nós, a brincar que já reabilitamos 100 casas por ano, apoiamos N instituições, já temos aqui um impacto que é significativo, não conseguimos que estas pessoas ser ouvidos e que estas pessoas tenham aqui um lugar nos programas que estas pessoas também desenvolvem. Portanto, é assim um bocadinho frustrante estarmos ainda a fazer o caminho muito sozinhos e a termos que ser nós é quase a como trilhar se, caminho. Tendo já a experiência de trabalhar desde Mogadouro até Odmira, quase que já dá uma legitimidade ao Just a Change de conhecer um território de norte a sul e saber efetivamente quem é que encontramos no terreno. Olha, deixa-me só então dar-te aqui mais desafios, porque que se não fosse assim não tinha graça. Olha, eu acho que era aqui fazer um equilíbrio entre o Simão CEO em 2024 com o Simão voluntário em 2011, que é se os nossos ouvintes, que são se calhar pessoas que estão a pensar criar uma organização ou criar um projeto, o que é que seriam assim 1 ou 2 conselhos rápidos que tu davas para que não sei se atingir o sucesso do Just a Change, mas que olhassem para como para o Just a Change quase como um farol, um exemplo, uma inspiração? Olha, acho que 2 coisas assim mais à cabeça. Uma, resiliência, um bocado o clichê, mas não desistam, não é? Mas a verdade é que o Just passou, isto não foi sempre a crescer, não foi sempre bom, isto houve momentos de dor e de, será que vamos conseguir pagar ali à malta este mês e temos que reportar a este investidor, e houve ali momentos de aperto e obras correram mal e que depois tivemos que gastar mais dinheiro em cima daquilo e que não tínhamos, e depois gestão dos beneficiários ainda assim. Não é? Sim. E portanto a resiliência de se acreditarem de facto que a missão vale a pena e que estão a fazer a coisa certa, não desistir, e depois para isso dar certo. Acho que o Just a Change fez bem e acho que era um grupo de amigos no início, mas rodeou-se de pessoas comprometidas e que acreditavam igualmente no projeto, e portanto eu acho que foram 2 fatores de sucesso, que foi o não desistir, mas também porque apesar do projeto mal existir e depois ir surgindo e ir falhando várias vezes, as pessoas acreditavam que aquilo que estavam a fazer estava certo e eram comprometidas. Portanto, eu ia ao Leroy Merlin como voluntário, eu e os outros. Portanto, havia a malta dos eventos e havia a malta das obras, e eles estavam nas obras e eles estavam nos eventos, e, portanto, havia pessoas comprometidas. Portanto, rodeiam-se de pessoas comprometidas e que acreditem no projeto e não desistam. Olha, então, assim só para terminar, em jeito de última pergunta, tens assim uma história de um beneficiário que tenha marcado especialmente e que tu queiras partilhar? Tenho sim. Tenho várias, que é bom. Acho que tenho assim várias boas histórias de impacto, e acho que isso também me foi agarrando ao projeto e fazendo com que fosse crescendo cá dentro. Mas assim o maior destaque é um amigo que hoje em dia não o vejo como beneficiário, não é? É o nosso amigo. Em 2017 reabilitámos uma casa em Sevedo de Boga do Sr. Álvaro. O Sr. Álvaro era uma pessoa muito, muito introvertida, o report era um bocadinho
negro, digamos assim, de uma pessoa com esquizofrenia, não trabalha há 20 anos, a dificuldade ali em gestão de família. E a verdade é que nós, quando entramos na obra, com o que nos parámos foi um senhor muito amável, muito prestável, onde almoçávamos todos os dias com ele e éramos muito bem recebidos, com ele e com a família. E a verdade é que depois, passado, o Sr. Álvaro ligou-se muito ao projeto, esteve muito envolvido no durante e pós, continua a ligar, a fazer contacto, a puxar por nós e nós por ele. E hoje em dia é uma pessoa com quem eu ainda falo e muito. Portanto, hoje em dia é um bom amigo e que passados 2 anos, 3 anos da intervenção, portanto, esta pessoa não trabalhava há 20 anos, hoje em dia trabalha. Esta pessoa tomava uma série de medicamentos por causa da esquizofrenia, já largou praticamente a totalidade dos medicamentos, começou a andar, começou a fazer dieta e, portanto, o Sr. Álvaro que nós vemos hoje é um amigo normalíssimo, uma pessoa em Severo do Voga, 100% funcional e que se calhar, claro que isto não é causa e efeito 100% devido ao Just, mas se não tivesse tido havido aquele boost inicial em 2017 termos feito uma obra à sua casa com o voluntariado, a puxar por ele, a alavancá-lo, não teria acontecido isto. Claro que com muitos outros fatores e com uma fundação local também a apoiá-lo e tudo mais, mas sim, é de facto uma história de mudança que me marca muito. E só para terminarmos, eu por acaso sei que ele até foi ao teu casamento. É verdade. Por isso, foi um convidado de honra. É assim mesmo, um convidado de honra. Obrigado, Simão, por todos estes minutos, por esta conversa que passou tão rápido. Ficámos a saber como é que o Just a Change surgiu, como é que um projeto de voluntários que geriam outros voluntários passou para uma organização que hoje reabilita cerca de 100 casas por ano. Muito obrigado a todos os que nos ouviram. Desafio-os a continuarem a ouvir os próximos episódios, a seguirem-nos nas redes sociais e a descobrirem no nosso site outras formas de se juntarem ao projeto. Por exemplo, sendo doador regular ou, por exemplo, mesmo sendo voluntário. Muito obrigado a todos.